Oi pessoal, aqui é Henrique Beneto e nós estamos em mais um vídeo para o blog Anime Instante. Dessa vez eu trago para vocês o nosso diário de leitura do mês de fevereiro, com todas as minhas leituras que eu fiz no mês passado. Em fevereiro eu li 9 livros no total, o que sim significa que eu não tenho nem um pouco de vida social. Que coisa, não? Mas enfim, eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ficar grande como todos os outros diários de leitura, mas espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, como sempre, vamos começar falando sobre os livros físicos que eu li nesse mês de fevereiro. O primeiro livro físico que eu li foi As Estranhas e Belas Mágoas de Ava Lavender, da Lesley Walton, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. Esse livro, na verdade, é uma grande saga familiar, narrada através de realismo fantástico. Nós conhecemos basicamente todos os integrantes da família Lavender e Hooks, pois isso é muito importante para a história da Ava e é muito importante para o desenvolvimento do livro, para a mensagem que a Lesley Walton traz para o livro. Basicamente, a Ava Lavender é essa menina que nasceu com asas, então existe todo um lado mítico e toda uma atenção voltada para ela. Então, há muito tempo no futuro, ela decide olhar para trás e ver o que foi a vida dela, fazer essa reflexão. Então, ela percebe que ela não pode só olhar para a vida dela, ela precisa refletir sobre a vida da família inteira. Então ela vai contar pra gente, desde os bisavós dela até a história dela, toda a história dessa família, toda a história da família Lavender e a relação que eles possuem com o amor. O foco principal dessa história é falar sobre o amor, é falar como o amor pode ser cruel, como o amor pode ser uma doença e como o amor também pode ser a cura para tudo. Mesmo sendo a personagem título do livro, mesmo ela tendo o foco principal na metade final da história, eu achei a Ava Lavender muito mais a narradora, a condutora dessa saga familiar do que uma protagonista de verdade. A partir do primeiro capítulo, a Ava vai contando toda a história de todos os membros da família dela e eu simplesmente me apaixonei por cada membro, por cada história. E são histórias ao mesmo tempo absurdas, porque são realismo fantástico. Elas são histórias incríveis, com personagens fascinantes, cativantes e que eu realmente me importei com a história deles. Me importei com a história da mãe da Ava, me importei com a história da avó da Ava, dos tios avós, com a história da bisavó, que era narrada só no primeiro capítulo, mas termina de uma forma tão... Enfim, esse livro foi simplesmente incrível e tem uma mensagem incrível. O final dele partiu meu coração. E como eu disse, o foco principal do livro é falar sobre o amor. E eu achei a forma como a Lesley Walton desenvolveu esse ponto muito bom, porque a gente acaba se focando apenas em um tipo de amor, no amor romântico, que é vendido nos livros, nos filmes, na televisão, no cinema, e acabamos nos esquecendo de todas as outras formas de amor que existem e que a gente acaba pensando, poxa, eu não tenho ninguém, eu não sou amado, e na verdade a gente acaba se esquecendo que a gente é amado o tempo inteiro, mas de formas completamente diferentes. Enfim, sim, eu fiquei fascinado por esse livro, sim, eu dei 5 estrelas, sim, foi uma das minhas leituras mais fascinantes, não só do ano, mas acho que da vida, e sim, mesmo tendo essa minha opinião completamente estranha, eu acho que todos merecem ler As Estranhas e Belas Mágoas de Ava Lavender. Dei uma chance a esse livro porque ele é simplesmente incrível. Depois de Ava Lavender, eu peguei para ler Tinta Perigosa, que é o segundo volume da série Wicked Lovely, escrito pela Nissa Mar, lançado por aqui pela editora Roku. E ele é um romance sobrenatural jovem adulto, que tem como criaturas mágicas as fadas, só que as fadas das Melissa Moore são completamente creepy. Elas usam os humanos de forma apenas como joguete, e é um universo muito sombrio e que eu fiquei simplesmente fascinado em Terrível Encanto. Então eu estava muito empolgado para ler Tinta Perigosa. E nesse segundo volume o foco é na corte sombria, que digamos que seria a pior corte do Reino das Fadas. E sim, aqui o livro vai ser narrado pela Leslie, que é a melhor amiga da Aislinn, que está tendo um tempo muito difícil em casa. A mãe dela abandonou ela, o pai dela se entregou à bebida, e o irmão dela está envolvido com drogas, então significa que o clima na casa dela está muito pesado. E acabou de acontecer com ela algo muito ruim, e ela precisa ter consciência do próprio corpo, que ela sente que só
fazendo uma tatuagem que ela vai ter essa posse do próprio corpo, então ela quer muito fazer essa tatuagem. Só que quando ela faz essa tatuagem, ela acaba se ligando à corte sombria e é a partir desse ponto que a história começa. Como eu disse pra vocês, eu estava muito empolgado pra ler Tinta Perigosa. O problema é que eu li esse livro totalmente no momento errado. Eu estava esperando por algo muito mais leve do que esse livro foi, e esse livro é muito pesado. Eu acho que por ser justamente o livro onde a Melissa Maia apresenta a corte sombria, ela usa de temas muito difíceis de serem lidados. A Leslie, de cara você percebe que ela está entrando em depressão, então o clima do livro é muito depressivo, a história é muito truncada, justamente porque nós temos todo esse sentimento obscuro pairando sobre cada palavra, sobre cada capítulo. Então eu acabei demorando uma semana para ler o livro, que no primeiro volume eu li em um dia. Isso me deixou um pouco chateado, porque não vi como culpa do livro, vi como problema meu, porque eu queria algo leve e não era algo leve que eu estava vendo, era muito pesado, muito denso. Mas eu gostei muito da Leslie, eu gostei bastante do Neil, que é o conselheiro do Rei do Verão, que acaba que tem uma importância muito grande nessa história. Temos o Irial também, que é o rei da Corte Sombria e que tem uma história tanto com a Leslie quanto com o Neil, porque eles são um triângulo amoroso, mais triângulo amoroso que já vi na minha vida, se é que vocês me entendem, quando eu estou dizendo que eles são um triângulo amoroso, mais triângulo amoroso do mundo. É isso mesmo. Mas enfim, eu li o livro no momento errado e eu não aproveitei ele da forma como eu acho que o livro deveria ser aproveitado, então eu acabei dando 3 estrelas pela minha experiência de leitura com ele, mas eu não considero que foi uma leitura mediana, foi uma leitura boa no momento errado, infelizmente. What happened? Something must have happened. It's not you. It's me. Outro livro físico que eu li em fevereiro foi o Amy e Matthew, da Kim McGovern, que eu recebi de parceria com a editora Galera. Esse livro é um jovem adulto que conta a história da Amy e do Matthew. A Amy, ela teve paralisia assim que ela nasceu prematura, então significa que um lado do corpo dela não tem muitos movimentos. Ela se comunica com as pessoas através de um computador. E o Matthew, ele tem toque, ele começou a desenvolver toque a partir que os pais dele se separaram. A história começa mais ou menos no último ano dos dois, eles se conhecem de vista mais ou menos na escola, mas a Amy, ela quer se inserir mais na vida escolar nesse último ano antes de ir para a faculdade, então ela pede para a mãe para que ao invés de enfermeiros, de cuidadores irem com ela para a escola, que a mãe contrate estudantes da turma dela para que auxiliem no decorrer da semana. E um desses estudantes que a mãe da Amy contrata é o Matthew, e ele é contratado por um pedido da própria Amy, porque no último ano deles na escola, a Amy fez uma redação e ela diz como ela é positiva com relação à vida, de como ela não gosta que as pessoas olhem para ela com pena, por ela ter paralisia. E o Matthew acha que é um absurdo, porque ele acha que ela tá mentindo para si mesma e mentindo para todo mundo. Então ele chega lá e fala para ela que ele não acredita nessa felicidade que a Amy transporta para todos. E a Amy fica muito pressionada com a sinceridade do Matthew, então ela insiste para que ele seja um dos cuidadores. E é mais ou menos assim que a história da Amy e do Matthew começa. Quando eu li a sinopse pela primeira vez, eu estava imaginando um sick lit, estilo John Green, todos esses dessa forma. Só que não é. É um livro sobre os personagens, é um livro sobre a vida da Amy e sobre a vida da Matthew. Não é um livro sobre a doença dos dois. A doença às vezes é um impeditivo para eles, mas não é o foco da história. O foco do livro é esse desenvolvimento da amizade deles e como os sentimentos deles vão se transformando e de como um vai alterando a vida do outro. E é um livro que, mesmo escrito em terceira pessoa, ele é todo escrito em terceira pessoa. Aqui no McGovern nos mostra o ponto de vista da Amy e o ponto de vista do Matthew. E teve vezes que eu queria abraçar os dois, teve vezes que eu queria socar os dois, porque mesmo eles sendo diferentes, por assim dizer, isso não significa que eles são perfeitos, eles erram. E eles erram muito no decorrer de todo o livro. Nós acompanhamos a vida da Amy e do Matthew por um bom tempo. E eu me apaixonei pela história, e me apaixonei por esses dois personagens. Foi um livro simplesmente incrível e que superou todas as minhas expectativas. Ele é fofo e, como eu deixei claro, ele não é um sick lit. Se você for pegar esse livro esperando o sick lit, você vai se decepcionar completamente, porque ele não é um sick lit. É um livro sobre 2 personagens. O fato deles serem doentes é só um detalhe.
o importante aqui é a vida dos dois, a transformação deles como pessoas e o desenvolvimento do relacionamento dos dois, que é a coisa mais incrível e mais... Enfim, como eu disse na resenha lá no blog, a tagline do livro diz tudo. Que é, às vezes, eu te amo é o mais difícil de se dizer. E essa tagline resume o livro. E, enfim, foi um livro incrível. Tem 5 estrelas, foi mais um favorito do ano. E eu fico muito, muito, muito feliz desse livro ter me surpreendido tanto. E apenas leiam Anne Matthew, que eu tenho certeza que não vão se arrepender. E o último livro físico que eu li nesse mês de fevereiro também chegou para mim através de parceria com a Editora Galera. E é o lançamento Sem Esperança, da Colleen Hoover, que é a continuação de Um Caso Perdido, que basicamente conta a mesma história de Um Caso Perdido, só que através do ponto de vista do Holder. Esse é mais um livro que se encaixa na outra categoria de tinta perigosa, que é o problema não é você, o problema sou eu. Porque eu acreditei que por ser a mesma história contada por outro personagem, eu poderia chegar e ler o livro sem precisar ler Um Caso Perdido. E isso foi um erro completo, porque sim, aqui nós temos toda a história do primeiro volume sendo narrada pelo Holder, como se nós estivéssemos vendo tudo com um tapa-olho. Nós só vemos um lado da história e nós não vemos todo um completo. O Holder, ele enxerga o que está acontecendo com a Sky, que é a protagonista de Um Caso Perdido, mas ele não diz pra gente as reações exatas da Sky. E eu acho que as reações da Sky para essa história é muito importante, porque a história de Sem Esperança, e com certeza a história de Um Caso Perdido, é inteiramente sobre a Sky. Mas eu acho que o meu maior problema em si com o livro foi o protagonista, foi o Holder, porque o cara é bipolar. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei a ler esse livro no domingo, eu postei no Instagram até um comentário mais ou menos assim. Eu tava com vontade de jogar o livro pela parede e socar o Holder, porque ele era um dos protagonistas mais babacas que eu conheci. E, sério, no começo do livro, o Holder ele acabou de perder a irmã. Então ele tá em luto. Só que ele acaba usando esse luto dele pela irmã, pela perda da irmã, pra se comportar como um babaca. E então ele acaba conhecendo a Sky, ele acaba se envolvendo com a Sky, ele vê ela no supermercado e existe um clique, que eu não vou dizer qual é, e ele se transforma da água pro vinho. Ele se transforma dessa pessoa babaca, desse reativo babaca do luto, a uma pessoa boa, uma pessoa que eu quero ajudar a Sky com os problemas dela, oh meu Deus, ela é a minha vida. E não, a transformação dele foi irreal, porque se fosse algo gradativo, algo que a gente fosse acompanhando com o tempo, que a gente visse que a Sky está transformando ele em uma pessoa melhor, ele entenderia completamente, mas ele se transforma num estalar de dedos, ele parte do Holder babaca pro Holder legal de uma hora para outra, e isso não me convenceu de jeito nenhum. Então, ao mesmo tempo que tem esse fato de a gente ver parcialmente tudo, apesar de toda a história estar ali, tem o Holder que foi babaca e eu não me convenci da transformação dele. Então eu acabei dando 3 estrelas para Sem Esperança, da Colleen Hoover. E eu acredito que se eu tivesse lido Um Caso Perdido antes, eu até seria mais condescendente com o Holder do que eu fui lendo Sem Esperança, porque eu já teria conhecido ele. E aqui eu não conhecia ele, então esse comportamento babaca logo nos primeiros capítulos não me fez me conectar com o personagem. E acabou que isso atrapalhou muito o desenvolvimento da minha leitura do livro. E quando eu me dei conta disso, que parte do meu problema com o livro foi culpa minha, eu pude escutar claramente o Chaves na minha cabeça dizendo: ai que burro, dá 0 pra ele. Ai que burro, dá 0 pra ele. Agora passando para os livros digitais que eu li em fevereiro, o primeiro deles foi o Number 13, da Bella Jarrell. Esse foi um livro em que eu me senti completamente enganado pela sinopse, pois a sinopse dizia que a história é sobre 13 mulheres que são sequestradas e levadas para uma casa, e elas não sabem quais são os nomes delas, cada uma é conhecida apenas por um número,
e a história é narrada pela número 13. E lá elas são separadas em grupos, um grupo precisa cuidar da casa, outro grupo precisa cozinhar, e o outro grupo precisa servir ao senhor que comprou elas, e elas não conhecem esse homem, elas não conseguem ver esse homem, não sabem por que estão nessa casa. E eu acreditei de verdade que era um livro sério, um livro que ia falar sobre o tráfico de mulheres e essas coisas, e não foi. Pra falar a verdade, esse é um romance erótico. Então, pelo começo do livro, a forma como ela vai construindo a personagem número 13, como ela vai apresentando o medo que essas mulheres têm, que elas estão em cativeiro, elas são levadas de um lugar para o outro, e a forma como elas são tratadas, eu acreditei de verdade que o livro ia tratar esse assunto e que ia nos mostrar essas mulheres tentando fugir desse lugar, elas querendo recuperar a vida delas, recuperar a memória delas, porque elas não se lembram de nada, elas praticamente tiveram as lembranças apagadas. Só que, como eu disse, conforme vai passando o tempo, o livro vai se transformando numa espécie de seleção, onde todas tentam conquistar o interesse desse senhor que comprou elas, e essa número 3 acaba se tornando a favorita e... Sério. Eu li um dia porque eu queria saber onde é que a autora ia parar, mas o livro começou muito bom e terminou muito ruim. Eu dei 2 estrelas para Number 13 e eu não queria mais o que falar sobre ele. Go to the light. Go to the light and see Jesus. Depois de Number 13, eu peguei para ler Something Like Normal, da Trish Dollar, que é um novo adulto que conta a história do Travis. Travis é um soldado da marinha que estava em serviço no Afeganistão e o melhor amigo dele acabou de morrer. Isso causa um impacto muito grande no Travis, então o superior dele acaba dando uma licença para ele, uma licença de 1 mês para ele voltar para casa e tentar se recuperar. E quando o Travis volta desse serviço no Afeganistão para casa na Califórnia, ele percebe que ele está completamente diferente da vida que ele tomava. Os pais deles estão praticamente se separando. O irmão dele está saindo com a namorada dele. E para completar, ele começa a se interessar pela Harper. A Harper era uma menina que ele conheceu durante a escola, mas por causa dele acabaram criando um boato na escola de que ela era uma vadia. A Harper inicialmente ela tem muito problema com o Travis e ele se vê no meio dessa vida passada dele e carregando o peso de ter enfrentado o Afeganistão, de ter perdido o melhor amigo e tá nessa iminência desse transtorno pós-traumático, então ele se vê no meio desse sentimento e tendo 1 mês para lidar com isso tudo. Something Like Normal foi um livro que eu tinha no meu Kindle há muito tempo. Se eu não me engano, eu comecei a ler ele no meu tablet no ano retrasado, mas aí eu parei no meio por nenhum motivo aparente. Eu só fui voltar pro livro agora, em 2015. Mas é uma história muito boa. Trish Dollar soube como construir os problemas psicológicos do Travis, toda a marca que a guerra do Afeganistão deixou dele, como ele não se encaixa na vida antiga que ele tinha e como ele começa a desenvolver esse novo relacionamento com a Harper. Que a Harper é uma personagem adorável e que eu acho que ela merecia alguém melhor do que o Travis, porque o Travis consegue ser muito babaca quando ele quer. Só que a favor da Trish Dollar, ela soube usar esse início babaca do Travis contra ele no final. Então isso acabou me conquistando, isso acabou me ganhando. Eu dei 4 estrelas para Something Like Normal. É um novo adulto bastante diferente do que nós temos no mercado hoje em dia. Ele é narrado pelo cara, a experiência de vida dele é completamente diferente, tem a ver com faculdade, não tem a ver com fofoquinha, intriga, nem nada do tipo. Ele acabou de sair de uma guerra, ele está voltando para a guerra, ele basicamente é 1 mês de folga que ele tem, ele lidando com o luto de ter perdido o melhor amigo e esse encontro dele com a vida passada que ele tinha e ele não se achando, não se encaixando com isso. Enfim, foi um livro muito bom e que eu super recomendo. Depois de Something Like Normal, eu li Transcendence, da Shai Savage, que é um livro que se passa na pré-história e ele tem uma pegada muito Outlander. E o livro não é narrado pela viajante no tempo, ele é narrado pelo cara, pelo Homo Savage, como a autora apelida, que é uma espécie de variação do Homem de Cro-Magnon, que a autora adapta para a história dela. E o protagonista, o Ed, ele tem uma visão muito
única do mundo, porque ele não tem a nossa cultura, ele não tem a nossa experiência, ele não tem o nosso acesso às informações, ele não sabe ler, ele praticamente não sabe falar, então é tudo muito visual, tudo muito através de expressões, e ele acaba se deparando com essa viajante no tempo. Ele acha que é uma mulher perdida de uma outra tribo, ele é um homem da pré-história sozinho, ele perdeu toda a tribo, então ele acha que é meio que um destino ele ter encontrado essa viajante no tempo, a Beth, para construir uma nova família para ele. Apesar de o livro não ter muitas reviravoltas, ele tem uma história bastante linear, porque é basicamente o dia a dia. E esse choque de duas pessoas, de duas realidades muito diferentes. A narrativa do Ed, que é ele que narra, ele que vê tudo, ele que nos explica e conta a história, é realmente cativante. Ele deve ser um homem por volta de 19, 20 anos, mas ele tem uma visão de mundo muito infantil. Eu acho que não seria infantil a palavra certa, é uma visão de mundo muito inocente. E você percebe essa inocência transparecer nas páginas, mesmo quando ele está interessado pela Beth. E tudo acontece no seu tempo, e como eu disse, é bastante linear, não acontece muita reviravolta, mas é simplesmente adorável. Eu dei 4 estrelas para Transcendence, eu recomendo de verdade esse livro. Como eu disse, ele tem essa pegada em Outlander, mas a autora construiu uma história tão adorável e tão única nesse universo que ela deu ao livro, que é realmente diferente, é realmente refrescante, que sim, eu recomendo a leitura de Transcendence. E por último, nesse nosso diário de leitura, nós temos esse livro que foi um verdadeiro soco na cara para mim. Eu estou falando de Proibido, da Tabitha Suzuma, que foi lançado por aqui pela editora Valentina. Fazia muito tempo, muito antes do livro ser publicado por aqui, que eu queria ler Forbidden, justamente pelo tema polêmico que ele traz. É um livro que fala sobre incesto, sobre o envolvimento amoroso de 2 irmãos. Então eu estava muito curioso, e ele foi o escolhido da Mar e da Nini para nossa leitura em grupo desse mês de fevereiro. E nossa, foi um livro que eu tento não pensar muito sobre ele, porque eu acho que só de pensar um pouco já me deixa com dor de cabeça. Ele conta a história do Lockham e da Maya. O Lockham tem 17 anos e a Maya tem 16 anos. Eles basicamente estão sozinhos no mundo. O pai deles, quando eles eram menores, ele se casou com outra mulher, se mudou para outro país e não tá nem aí para eles. A mãe deles tem problemas com álcool, ela não cresceu, ela não quer ter responsabilidade sobre a família, então ela abandonou eles também. Então os dois estão sozinhos no mundo, tentando não deixar claro para a vizinhança e para a escola que são eles que estão cuidando dos 3 irmãos mais novos, que eles estão basicamente pagando as próprias contas, colocando a comida na mesa, que são eles que estão se cuidando. Então eles têm essa vida triste e deprimente. Eu acho que eles necessitam de carinho, eles acabam encontrando carinho um no outro, porque você percebe desde o princípio que os dois eles não têm um tratamento de irmão e irmã que eles têm com os outros menores. É muito mais companheirismo, muito mais apoio que você encontraria em marido e mulher. Então, desde o princípio, você percebe que eles não se tratam como irmãos. Então a autora vai tratando da vida deles e desse crescimento, deles se descobrindo que estão apaixonados, e o medo deles das pessoas descobrirem que eles estão se envolvendo amorosamente. E mesmo a Tabitha Suzuma tratando a relação deles sem papas na língua, mostrando algumas vezes até de forma bastante gráfica, ela não deixa de ter um toque sutil e da história ser delicada. E ela sabe muito bem conduzir o leitor e conduzir os personagens. E eu me sentia de mãos atadas, porque eu queria ter uma solução para a situação deles. Eu não tinha solução, eu estava de mãos atadas para tudo que estava acontecendo ali, e aquilo me deixava frustrado, porque eu me sentia incapaz de poder ajudar. Então nós temos o final do livro e, nossa, foi 3 tiros na minha cara, porque foi cruel e eu não via, e eu via tudo acontecendo, eu não tinha como ajudar. Eu falava, meu Deus do céu, foi angustiante, eu tinha dores no corpo de tensão. E quando eu li os 2 últimos capítulos, eu estava numa viagem de ônibus e eu comecei a chorar. As pessoas que estavam ao meu redor olharam para mim e falaram, por que esse cara está chorando?
eu não consegui me controlar. Foi um livro que me machucou e que me marcou e que, como eu disse, eu não consigo pensar direito nele, senão eu fico com dor de cabeça. Mas eu dei 5 estrelas, é um livro forte, é um livro que te acerta e que te envolve. E é incrível, eu não posso dizer outra coisa além de incrível. Se você quiser ler Proibido, prepare-se, porque é uma história muito, muito, muito forte. E é um jovem adulto diferente dos demais. E sim, ele não tinha outro destino além de ser book crush. E provavelmente a seguir vocês vão ter a tradicional imagem da Britney Spears chorando, porque eu acho que define todo o meu sentimento com Proibido. Ew, I'm embarrassed. Can we stop this? Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de leitura. Isso foi tudo que eu li nesse mês de fevereiro. Se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo em gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo ao canal e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage na minha estante lá no Facebook para estar por dentro de todas as novidades que eu posto durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações. Bom pessoal, deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês pretendem ler algum desses livros, quais foram as leituras do mês de vocês, eu vou adorar saber. Vocês sabem que eu adoro a conversa que a gente tem aqui nos comentários, porque esse foi o nosso wrap up, e aqui foi o Henrique Beneto para mais um vídeo do blog na minha estante. Tchau pessoal, e até o nosso próximo encontro.